Hoje a nossa meditação é no livro de Esther, capítulo 4, que diz assim: a consternação e tristeza dos judeus. Quando Mordequeu soube tudo o que se havia passado, rasgou Mordequeu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mordequeu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou o Rataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para que Mordequeu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo o Rataque, Mordequeu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mordequeu lhe veio saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Então lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susa para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então aqui foi o momento que Esther soube da publicação do edital que o Ramã tinha mandado, tinha lançado, para que fosse, onde tivesse um judeu, fosse exterminado. E assim a Esther, olha a atitude de Esther, veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordequeu. Então disse Esther ao eunuco, mandou-lhe dizer a Mordequeu: todos os servos do rei e o povo das províncias do bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, ao pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mordequeu as palavras de Esther. Olha só como era. A rainha só se apresentava diante do rei se ela fosse chamada. Se ela se apresentasse e ele não levantasse o cetro, ela seria morta. Então disse Mordequeu que tornasse a dizer Esther: não imaginas em teu ânimo que escapará da casa do rei mais do que todos os outros judeus? Porque se de todo te clamares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se tal tempo como este chegaste a este reino. Observe que o livro de Esther não cita o nome de Deus em nenhum momento. Mas conforme você vai fazendo a leitura, você observa que o agir de Deus na vida dos judeus. Esther não estava ali por acaso. Deus levantou aquela situação de Varte para que Esther estivesse ali, porque agora era o momento dela agir a favor do seu povo. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mordequeu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa e jejua por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mordequeu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então olha só. Então Esther, quando ela soube de toda a situação, Mordequeu incentivou ela a levantar, a agir. E ela, inspirada pelo Espírito Santo, fez o quê? Levantou o propósito de jejum e oração, para que ela pudesse se apresentar ao rei e passar a situação e receber o clamor do rei.
Observe que nós não temos que agir da maneira que queremos, mas sim colocarmos em propósito tudo aquilo que temos para a nossa vida, para que nós não venhamos nos precipitar. Se Esther tivesse comparecido diretamente quando ela foi informada da notícia, quando foi aqui no capítulo 7, no versículo 7, se ela tivesse já levantado da presença do rei, ela tinha perecido e todo o povo. Mas não, ela levantou um propósito diante do Senhor primeiro, para depois se apresentar ao rei. O judeu havia sido ameaçado de um massacre. Em momento assim, quando uma nação inteira necessita de livramento, avivalistas ungidos precisam ser levantados. Embora ela não soubesse disso, Esther havia sido preparada e colocada em uma posição de considerável autoridade para tal tempo e necessidade. Olha só o propósito de Deus. Olha só como Deus age. Deus age da maneira que nós não imaginamos. Porque Ele já prevê, Ele já sabe de tudo. Então Ele já faz Ele já age. E espera só, Ele faz o plano e age no momento certo como agora. Se a pessoa preparada por Deus excita em um momento como esse, o Senhor levantaria outro líder capaz de realizar a obra necessária. Foi o que o Mordequeu incentivou. Se ela estava ali, não era por acaso. Se ela não se levantasse, Deus ia levantar outro. Mas ela foi preparada para essa situação. Para quando chegasse o momento, Deus usar ela como ferramenta. Ele já estava usando. Mas a partir do momento que ela levantou o jejum e oração de todo o povo judeu, ali foi mais uma das ferramentas que Deus disse, é agora, o momento é agora. E Mordequeu era uma ferramenta para dizer, vamos, age, realiza, porque Deus está contigo. Deus preparou para esse momento, para que tu estivesse nesse momento aqui para agir. Cada indivíduo recebe uma capacitação única e valiosa, mas ninguém é insubstituível. O primo de Esther entendia isso. Por esse motivo, ele demonstrou sua fidelidade ao desafiar Esther a cumprir exatamente o propósito para o qual ela havia sido levantada. Esther não foi levantada por acaso. O conflito inerente e todo avivalista se defronta com o conflito. Não podia ser vencido pelo poder e esforços humanos. Com as pessoas mais próximas, Esther jejuou e orou, buscando a força e a misericórdia de Deus, alcançando com isso o resultado desejado por meio do favor do rei. Olha só como Deus age. Não devemos nos desesperar, mas nos levantar como um vaso, como uma atalaia, porque Deus já nos deu a ferramenta, é o jejum e a oração. Você quer conhecer mais sobre a vida de Esther? Quer conhecer mais do agir de Deus? Tire um tempo para você ler a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver como Deus falou no passado e continua falando hoje. As profecias estão se cumprindo, mas muitas profecias ainda estão no Velho Testamento a cumprir-se. Os antigos profetas já profetizavam o fim. Porque Deus usava esses homens para mostrar para o povo da época e o povo de hoje. Que muitos estão aí dormindo na inércia da negligência. Não querem ter um propósito com Deus, querem se divertir. O mundo está cheio de coisas que aos nossos olhos é muito bom, é maravilhoso, mas é a condenação da nossa alma. Que você venha meditar no propósito de Deus para a sua vida. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida seja alcançada com essa mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente.